Então nós estamos aqui hoje, Ismael, para falar sobre desenvolvimento. E tu é um cara fora da curva, né? Tá em pleno desenvolvimento aí, já te conheço há muitos anos, né, Ismael? Aqui tem provas aí da tua conquista e eu acho que é uma história interessante de nós compartilharmos para mostrar o crescimento que você teve, o caminho para se chegar até aqui, né? Nós temos a história aqui da luta, de você como professor, de você como cantor também, né? Eu não sabia que você tinha esse dom e, por sinal, canta muito bem, toca muito bem também. Muito obrigado. E aqui tem também um desafio, esse último desafio que você enfrentou aqui como modelo também, né, cara? Então, tem várias histórias aqui, vários cases de sucesso que fazem parte da tua vida. E eu queria começar te perguntando aqui, Ismael, a respeito da questão da luta, cara, né? Como que foi que a luta chegou até a tua vida? Eu sei que tem uma história interessante aí, né, que eu já conheço, e eu queria que você falasse para mim um pouco sobre a questão da luta, né? Você sofreu bullying quando era mais novo, né? E tudo isso foi gerando uma superação, foi uma superação para você a luta, né? Primeiramente, Matheus, me sinto lisonjeado, extremamente grato pelo amigo lembrar de mim, antes aluno, né? Mas sempre fomos amigos, né? Sempre tivemos uma amizade além do tatame. E hoje, depois de 12 anos, 11 anos depois, após você participar, né, das nossas atividades. Para não entregar a nossa idade, né? Faz tempo, né? Faz tempo, né, cara? Mas tu tá cada vez mais jovial aí, parabéns também pelo seu estilo de vida, por ajudar a elevar, a enaltecer as pessoas, que isso é um projeto magnífico, é um projeto digno, né, da presença de Deus mesmo, porque quem faz isso para enaltecer, para elevar o ser humano, é porque tem Deus no coração, e eu me sinto muito grato de estar aqui na sua presença hoje, e hoje eu como aluno aqui, né? Um dia você, outro dia eu, porque hoje estou aprendendo muito aqui, e que bom poder vir, né, até esse espaço, compartilhar da minha trajetória, parte da minha história de vida, e enfim, só agradecer, me sinto muito grato. E então, que você citou, né, da arte marcial, da luta, eu inicialmente, quando eu cheguei em Tapejara, eu sofri bullying, né? Hoje, naquele tempo nem existia o termo, né, da palavra bullying, mas hoje é o popular bullying. Então eu sofri algumas agressões aí, uma delas, eu tinha vindo do interior, morava com tios meus, enfim, e uma série de coisas que aconteceram na minha vida que me trouxeram para cá. E chegando no município, fui agredido na saída da escola, né, por um colega de turma, e culminou na perda da minha audição, afetou o labirinto da minha orelha, o martelo, enfim, diversas coisas que afetaram o meu psicológico e também na parte de sensibilidade auditiva. Porque o bullying é tanto uma violência emocional quanto a própria física que você sofreu, né? Exatamente. Então essa, que nem eu citei, né, que nem eu disse, culminou para que uma série de coisas ruins acontecessem dentro da minha cabeça mesmo, tanto na parte emocional, mas também quanto na parte física, porque como afetou o labirinto, a questão da minha lateralidade, a questão do meu equilíbrio, a questão do foco, então eu tinha muitas convulsões, fui bem afetado, na verdade, e eu pedi para Deus o seguinte: eu tinha que tomar remédio, né, para controlar isso. E não poderia praticar nada, não poderia, poluição visual, poluição sonora, não podia, porque me dava convulsão. E várias vezes, né, me resgataram aí, né, inclusive aqui em Tapejara também, me acharam caído no chão aí, dando pulos para cima aí, né? A convulsão é uma coisa bem triste, complicado, né? E então eu me agarrei em Deus, eu pedi para Ele ajuda, né? E eu não tomei remédio, e eu pedi para Ele me nortear. Eu era novo na época, eu tinha 13 anos de idade, eu estava na 8ª série, no Valeriano Guini. E então ele me norteou para a arte marcial. Só que eu não sabia ainda, né, dessa questão. No começo, de primeiro momento, a ideia era desopilar, autodefesa e
né, espancar. O primeiro que me colocasse a mão de novo, eu queria espancar. Não queria mais sofrer violência. Não queria mais, e pelo menos poder revidar a altura, né, ou pelo menos inibir a ação, né, enfim. E sempre fui bem tranquilo, assim, nunca tive problema com briga, com confusão, sempre tranquilo. E geralmente quem sofre, né, o bullying, Ismael, é aquele cara mais tranquilo, é aquele cara mais quieto mesmo, né? Exatamente. E até hoje eu sou assim, né? A gente tem que preservar as nossas virtudes, né? Ser humilde, mas também a gente não pode levar o desaforo para casa, porque o respeito é uma coisa, é uma troca mútua, né? Exato. O respeito precisa ser mútuo. Exato. Então a gente, né, tem as armas de defesa, como eu falo para os meus alunos hoje, a gente luta pela paz, mas a gente se prepara para a guerra, se for preciso, né? A gente está preparado, mas a gente não quer guerra. Então eu comecei com esse intuito de me defender. E aí, após competições, eu fui domando os meus instintos ali, aquela agressividade, aquelas explosões de emoção, de raiva propriamente, né? Até porque o teu episódio foi um episódio muito complicado, né? Então é de se compreender a sensação que tu tinha, né? Exatamente, Matheus. Então isso me levou a treinar cada vez mais. E quando eu me vi, eu já estava competindo, né? Participando de competições. Lá em meados de 2006, foi minha primeira competição de judô. Comecei na arte marcial do judô, primeiramente, né? O judô, depois o jiu-jitsu, né? Competi em Santa Cruz do Sul, lá em 2006. E a minha primeira luta, eu perdi ela. E aí depois, na categoria do absoluto, no mesmo evento, do mesmo dia, eu consegui ganhar a competição do absoluto do mesmo cara que tinha me ganhado a primeira luta. O cara era bom pra caramba, mas eu coloquei fé no propósito, exatamente, e aí eu vi que eu precisava domar ainda mais essa energia que tinha dentro, né? Porque eu tinha muita energia, só que eu precisava canalizá-la, né? Para fazer as coisas certas. Para o objetivo real. Só que é muita informação na cabeça do ser humano, é muita informação, e hoje em dia, por exemplo, e de uns tempos para cá, como tem muita informação, a gente não consegue parar e prestar atenção no que está acontecendo. Deixa a corda correr e quando vê não consegue mais tomar frente das situações. Então eu canalizei a minha energia para a arte marcial e esqueci daquilo, sabe? Esqueci, né? Exato. E um certo dia, lá em 2011 daí, se passaram alguns anos, eu migrei da arte suave, que era o judô, né? E o jiu-jitsu, que até hoje eu gosto de praticar. Tem o mestre Reinaldo aí também na cidade, que é mestre de judô, conseguiu trazer também o judô para nós aqui, e respeito muito ele, um cara 10 sensacional, da Atos aí, né? O Reinaldo é o cara que tá dando talento aqui nas câmeras, viu? Exatamente, né? Então é bom a gente elevar isso também. Levar e elevar as pessoas que nos ajudam ao decorrer da nossa caminhada, eu acho muito importante. Porque olha só, a gente hoje em dia tem uma gama muito grande de opções, tanto positivas quanto negativas, né? E o cenário hoje em dia do capitalismo, ele está super desenvolvido, a gente está sempre correndo atrás da máquina. Exato. Então o ser humano, ele possui diversas qualidades. Deus colocou nós aqui com diversas qualidades. Basta a gente saber extrair e garimpar dentro do nosso íntimo cada uma delas. Perfeito. Todo mundo tem a capacidade de ser bom, de ser ótimo, Perfeito. de ser excelente, de buscar excelência, né? Ismael, deixa eu só pontuar aqui, né? Tu vê assim a importância da arte marcial que foi na tua vida, né? Você tava lá, um cara que tinha sofrido uma violência emocional e física, que teve complicações, que gerou complicações na tua vida. Você entrou nas artes marciais com um intuito de se defender e poder revidar também, né? Mas isso trouxe para você um autocontrole, né? E aí o que eu percebo assim, a violência, ela não é algo legal no ser humano. Mas se você pegar aquela energia que as pessoas usam na violência e canalizar ela para algo que é produtivo, você consegue construir com isso.
né? Se você pega uma pessoa que a personalidade dela é ser passiva, muitas vezes ela não consegue construir aquilo que a pessoa que tem uma personalidade um pouco mais agressiva, mas que existe um autocontrole para essa pessoa, consegue produzir, né? Então, quando você pega alguém que tem essa energia que muitas vezes poderia se tornar uma violência e você canaliza isso para algo que é produtivo, você consegue construir algo para a pessoa e para a sociedade. E eu acho que foi isso que a arte marcial fez contigo, né? Te deu esse norte aí para ser hoje um cara que construiu uma gama de coisas, né? Eu acredito, Matheus, que a grande maioria, muito obrigado, né, pelas palavras e pelo elogio. Eu acredito que o comodismo mental hoje em dia, não só o comodismo aquisitivo, daquilo que tu vai e compra para si, né, gera mais comodismo, né? A tecnologia hoje está numa crescente muito grande, e que bom, mas aí como vem coisas boas, vem coisas ruins também junto com isso. Sim. A gente precisa separar as coisas, colocar cada coisa na sua devida caixinha, né? E eu acho que o comodismo mental é uma delas, porque existe muita informação que acelera a vida da pessoa. Certo. E existe muita informação para desacelerar e colocar a pessoa num estado de espírito muito mais elevado do que essas coisas que aceleram e não são produtivas. Porque a gente vê a mídia hoje, né, as plataformas digitais, acelera, Exato. joga a vida no 12. Isso aí gera uma ansiedade para a pessoa, né? A pessoa está sempre vivendo no futuro, né? Algo que ela não consegue muitas vezes chegar imediatamente. Né? Adiantando sempre a vida por conta do capitalismo, da corrida capitalista, e é bom e tem que gostar. A gente precisa gostar das políticas públicas, a gente precisa gostar da política da vida. Se envolver na sociedade. Se envolver na sociedade, porque uma sociedade é feita de política. Uma sociedade sem política não vai ser não vai ser digna, né? Não vai ser íntegra. Então, grandes homens, grandes nomes construíram a sociedade devido à boa política. Então, Exato. Quem não gosta de política, me desculpe, mas não é meu amigo. Não é meu amigo. Eu gosto. Exatamente. Aí, mas é que a gente junta as coisas, porque fulano fez tal coisa, roubou tal coisa do Brasil, do estado, da minha cidade, enfim, N coisas. E a gente, porque ele está no meio político, e a gente pega isso e generaliza para a política. Tudo se torna mal. Global. Né? Enfim, então para mim, começar a treinar a arte marcial, eu preciso seguir uma hierarquia. E a arte marcial te deu tudo isso, toda essa... Uma metodologia, e eu preciso também ser uma pessoa política, porque lá o meu professor também, ele gosta de política, porque se ele não for um bom gestor e não souber gerir a equipe dele, não entender da política interna da sua equipe, ele não vai conseguir formar um bom atleta. E assim é em tudo. Assim é na música, assim é no teu segmento, né, Matheus? Eu sei que tu também trabalha dentro da política. Exato. Eu acho nobre isso, eu apoio e eu tenho uma admiração por quem se coloca à frente e coloca a cara para bater. E em meio a esse cenário caótico, que nem você falou, né? Que está um cenário caótico. Mas voltando ao assunto ali da arte marcial, então isso, eu canalizei a energia, consegui me doutrinar dentro, né? E lá em 2011 eu consegui, de uma forma meio sarcástica, assim, não é a palavra, né? Mas enfim, irônica. Irônica. De uma forma muito irônica, eu consegui dar o troco para essa pessoa que tinha feito bullying comigo. E eu falei na rádio aqui em Tapejara, e eu tenho a gravação, quem quiser ouvir, é só me procurar que eu mostro para provar. Eu ganhei um título em Assunção, né, na capital do Paraguai, em 2011, uma competição sul-americana, ao qual eu fui. Eu já tinha migrado do jiu-jitsu, do judô e do jiu-jitsu para o kickboxing, para o muay thai e para o boxe. E eu competi em Assunção e conquistei o título. E na rádio, eu falei o seguinte... nas considerações e nos agradecimentos finais. O locutor, que inclusive hoje a gente se conheceu através da arte marcial, que é o Lucas Menon, tu conhece ele? E a gente já viajou junto, né, Matheus? Eu, você, o Lucas Menon para a competição. Felipe Damiani. O Felipe, exatamente.
muito nobre essa questão aí. O Felipe treinava, né, com nós, né? Sim. Isso, exato. E aí, além de criar amizade de longa data, hoje ele é meu compadre, né, padrinho do meu filho, enfim, para a gente não se alongar demais. Nas considerações finais, ele me pediu, né, o que eu gostaria, para quem eu gostaria de agradecer, e eu citei em primeiro lugar essa pessoa que me agrediu. Porque se não fosse por ela, de repente eu teria tomado outro rumo. Eu tenho a gravação e se vocês quiserem, eu tenho ela, eu tenho tudo salvo. Foto, vídeo, gravação, eu tenho uma infinidade de acervo, de arquivo, de tudo que eu vivi na vida. Então essa pessoa, na verdade, que para você poderia ser um grande obstáculo, que poderia ter terminado com a tua vida, né? Você conseguiu reverter essa situação graças à força e à energia canalizada através das artes marciais e superar isso. Ela me alavancou, Matheus. Essa pessoa me alavancou a um âmbito profissional, pessoal, intelectual, emocional também. Ela me alavancou, ela me deu energia, me deu um combustível aditivado para mim chegar no ápice, sabe? E aí eu pensei, pera lá, eu não preciso aceitar o que ele fez comigo, Sim. Mas eu perdoo ele. Até porque não foi legal, mas você perdoou. Mas eu perdoo, porque Deus ensina que a gente precisa perdoar. Uau! E aí eu levei isso como cavalo de batalha comigo, né? É o meu escudo. E eu agradeci ele. E daí até o Lucas ficou assim, né? Mas o que esse cara tá falando, tio? E eu disse, é isso aí, como a vida muda e como as pessoas mudam o pensamento. E se não fosse por esse cara, eu não estaria aqui hoje, quem sabe? Eu poderia ser qualquer um aí. Não que eu seja uma pessoa mundialmente conhecida, mas eu sou feliz comigo mesmo. Eu conquistei tudo que eu sempre premeditei, que eu sempre mentalizei, eu sempre construí, e eu me nego a ter um pensamento de comodismo, eu me nego. E foi através desse tapa aí, Matheus. E tu sabe, cara, que eu sempre digo que a prosperidade, Ismael, não é ter tudo, é não ter falta de nada, né? Então hoje você é um cara próspero, porque não tem falta de nada. Mas deixa eu te contar, cara, uma história que aconteceu também, e agora você falando sobre tudo isso, eu me lembrei que foi algo que eu conversei com o meu filho. Veja só, eu dei um celular para ele, né? E aí, sabe que criança, enfim, adolescente, você tem que estar toda hora de olho no conteúdo que eles estão olhando, né? Então, quando ele vem ficar comigo em casa, eu peguei o celular dele e estava olhando ali o que ele estava procurando no Google, né? E aí, o que ele estava procurando lá? Uma das pesquisas que ele fez, tá? Ele pesquisa bastante sobre jogo, sobre outras informações, ele gosta de universo. E às vezes ele pesquisa sobre galáxia e tal, e eu tava tocando as mensagens para cima assim, e tinha uma mensagem, uma pesquisa que ele fez ali, a pesquisa era, o que é OnlyFans? Quando eu vi aquela pesquisa que ele fez ali, né, e quando ele viu que eu peguei o celular na mão, ele já ficou meio me arrodeando ali, e daí eu chamei ele, mostrei o celular e disse, né, o que você estava pesquisando aqui, Arthur? O que significa isso? E ele não queria ler para mim o que ele tinha pesquisado, né? O que é OnlyFans, né? E aí ele não sabia o que me falar, né? Enfim, e daí ele disse, pai, eu fiz essa pesquisa só porque tem um cara lá na minha escola que tá fazendo bullying comigo porque eu não sei o que é OnlyFans. Olha só. E aí eu não sabia o que falar com ele, né? Aí, em primeiro momento, eu disse, Arthur, eu te dei o celular, mas não foi para pesquisar isso, cara. Eu te dei o celular para você se tornar uma pessoa melhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o celular agora. No primeiro momento que eu pensei, eu vou tirar o celular dele para dar um castigo para ele, né? Para evitar que ele busque pesquisar essas coisas que não é informação para ele agora. Mas veja só, daí eu fiquei pensando e eu me lembrei de mim também. Porque no colégio, Ismael, eu sofri muito bullying também. E sofri porque eu não tinha irmão, né? Eu só tenho 2 irmãs, então se precisasse fazer alguma defesa, alguma coisa, era só eu. Ou batia ou apanhava. Não tinha ninguém por ti. Não tinha ninguém por mim, né? O que aconteceu? Daí eu expliquei para ele, eu disse, Arthur, eu também estudei e eu também sofri bullying, né? Eu contei para ele uma história uma vez que tinha um rapaz, um guri na sala de aula, que na escola ali, que queria bater na minha irmã mais nova, né? E eu disse para ele, Arthur, eu sabia que eu ia apanhar daquele cara lá, mas eu não deixei ele bater na minha irmã, né? Ele era um cara agressivo também, eu apanhei, mas eu não deixei ele bater na minha irmã.
E eu contei para ele assim, olha, esses caras que fizeram bullying comigo, eu sou muito grato a eles também. Olha só. Porque se eles não tivessem feito bullying ali, eu não teria superado. E eu falei para ele, na tua vida, cara, em vários momentos você vai enfrentar obstáculos que vão ser como esses bullying. E você vai decidir se você vai ficar no pé desse monte ou você vai superar esse monte. E eu superei todos os montes da minha vida e isso me tornou o que eu sou hoje. E quando você contou essa história, eu me lembrei de todo esse fato que aconteceu com o Arthur ali. Então a vida da gente, não que a gente esteja aqui estimulando o bullying, né? Não que a gente esteja fazendo isso, mas é que na nossa vida diária a gente vai enfrentar pessoas que vão ser obstáculos para nós e que a gente precisa superar isso. E essa tua história demonstra muito bem isso. E aí você passou pela luta aqui, né? Começou na luta e aqui também tem, né, um objeto aqui que nos traz à memória, né, o que você é hoje, um professor também de Muay Thai, né, e que é faixa preta aí, né, então essa aqui foi uma outra conquista, então. Matheus, magnífica a tua história, a gente tem uma história parecida e eu não sabia disso e nem você sabia da minha. Não sabia. Como a vida é uma caixinha de surpresas, né, mas antes de eu falar da minha profissão, né, de professor de Muay Thai, das artes marciais, enfim, do cenário do MMA, eu quero te pedir se tu lembra que a gente dormiu no tatame lá em Porto Alegre. Me lembro. Perdendo peso, esperando no outro dia para lutar, a gente dormiu no tatame, sem coberta, sem nada, e no outro dia a gente saiu na mão e a gente representou nossa cidade. É verdade. 2012 ou 2013? Cara, eu acho que era 2012 só. 2012? 2012. Tem uma boa memória, 2012. E aí a gente fez o dever de casa, a gente lutou bravamente contra pessoas da capital, região metropolitana, a gente fez o serviço. Então isso eu me sinto muito privilegiado de hoje, depois de 11 anos, né, estar aqui e ver o seu crescimento exponencial. Legal. Cara, que sensacional isso, parabéns. Eu te trouxe um presente aqui. Mas olha, tem até presente, cara. Quando a gente recebe, eu vou dizer assim, quando a gente recebe um elogio é muito bom, mas quando a gente recebe um elogio de alguém que a gente considera é melhor ainda. Na verdade não é um presente. Isso aqui ficou lá guardado e eu te falei, ó, Matheus, que bom que hoje tem um cara bem organizado. que bom que tu tá excepcionalmente organizado. E a gente percebe a evolução, Matheus. Eu falei com pessoas sobre a sua pessoa e eu adoro falar dos outros. Eu amo falar dos outros. E não mal. Não mal. Eu sei que tem muita gente que fala mal de quem está buscando prosperar, né? Exatamente, porque o fulano, o beltrano estão usando uma roupa diferente, porque é assim, o fulano subiu no salto agora, o fulano não é mais humilde. Humildade não é sinônimo de ser passado para trás, de deixar os outros pisarem em você. É verdade. Isso não é humildade. Agora, se você quiser conhecer o Matheus de Paula, o Ismael Iscariote, o Reinaldo Alves, o João, a Maria, o Zé, né? Pessoa, vai e troca uma ideia com ele. Conversa, tira um tempo para conversar, para ver sobre as projeções dele, a história de vida dele. Todo mundo tem problema, todo mundo passou por altos e baixos e normalmente quem critica está num limbo, está no lamaçal. Perfeito. Se todos pensassem dessa forma, Ismael, nós tínhamos resolvido, olha, 90% do problema do mundo. Exatamente, exatamente. Mas a soberba, né, a prepotência, o egocentrismo, o ego inflado, digamos assim, e isso leva essas pessoas a não poder prosperar. E eu te digo mais, prosperar, às vezes, né, essa pessoa tem dinheiro, né? E eu sempre falo isso. Tem pessoas que são ricas, outras só têm dinheiro. Sim, exato. Porque tem virtudes, né? Tem uma raiz, tem uma história intrincada no DNA, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam sem saber, sem ver o nosso ponto de vista, sem nos escutar ou sem conversar conosco. Sem conhecer a trajetória de vida. Exatamente. Vê a gente passando na rua, mas esse fulano aí é desse jeito, meu santo não bate com o dele. E eu realmente vou te falar, eu sou uma pessoa de energia.
Eu preservo, resguardo minha energia grandemente. E não são todas as pessoas. Porque se você fosse uma pessoa não tão legal assim, vamos dizer, né? Eu não teria vindo aqui participar. E a gente ficou 11 anos sem falar, sem assim, ter né? uma comunicação mais sem próxima. Conversar sobre a luta. Você se enxergava, às vezes, no mercado, ou na rua, conversava? Mas o respeito seguia. O respeito seguia. Através da nossa amizade, depois da arte marcial. E então, assim, eu vi você lutando, você é um ótimo lutador, você tem um sangue correndo na veia. Isso não é para todo mundo. Isso é uma proposta para voltar. Isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Eu criei, depois eu vou falar disso, né? Mas enfim, eu queria te agradecer, Matheus, pela amizade, cara, pelo comprometimento contigo e com a comunidade, com o círculo, né, das tuas amizades, tentar agregar cada vez mais e mostrar esses âmbitos para as pessoas próximas e fazer todo mundo crescer. Isso é um trabalho divino. Obrigado. Isso não é nosso. Isso é Deus, é propósito de Deus que Ele coloca na nossa vida e Ele direciona o caminho. E a gente nem sabe o porquê. Às vezes é verdade, a gente não entende muitas vezes o processo. Quanta coisa, meu Deus. E daí esses dias eu falei com Deus. Esses dias eu pedi para Ele, Deus, eu sei que eu pedi e o Senhor me atendeu. Mas espera aí, dá uma brecada aí, pisa no freio, porque, cara, tá muita informação para mim. Tá vindo muito. Tá vindo muito. E ele foi lá e deu puxou o freio de mão, deu uma brecadinha e disse, obrigado porque eu tava precisando. Eu tava em polvorosa, o neural já tava surtando, já ia ter que tomar aí uma sertralina, um lítio, um diazepam, sei lá que remédio aí que toma aí, mas um remédio para ficar mais clean, mais tranquilinho. E aí as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Hoje eu olho para ti, cara, eu me espelho em ti, vou te dizer. Eu não tenho vergonha de dizer em quem eu me espelho, né? Em quem eu admiro, eu não tenho essa vergonha. Porque eu quero um mundo melhor, eu quero uma melhora, né, significativa no ser humano, porque hoje o que a gente vê aí fora é drástico. Triste, né? O ser humano está em declínio. É verdade. E assim, não vou generalizar, mas é a grande maioria. Então são poucas as pessoas que têm esse intuito, né? E essa benevolência, essa atitude de trazer isso para mais perto da gente, ofertar um livro, indicar um livro para a pessoa ler. Informações boas, né? Informações boas. Nós criamos, Ismael, nós criamos a comunidade Catalise com exatamente esse intuito que você está falando. Trazer para perto de nós pessoas que têm esse pensamento, pensamentos de desenvolvimento, pensamentos de agregar, de ajudar o outro a crescer, né, para a gente poder construir junto. Que maravilha, Matheus. Mas, assim, novamente te agradecer pela oportunidade, pelo espaço, por nossa amizade, primeiramente, porque primeiramente a gente foi amigo, né? E aí, após, a gente começou, né, a atividade, porque eu não consigo começar a atividade de treinar um atleta, depois a gente vai falar disso, eu não consigo fazer isso sem antes criar um vínculo, laços, né? E enraizar, né? Uma amizade para depois eu conseguir direcionar a minha energia para a pessoa, para fazer o treinamento que nem foi feito em ti. Certo. E você provou ser capaz, né? Legal. E tenho muita saudade daquela equipe antiga, porque era old school, o negócio funcionava mesmo de verdade. A gente era sangue no olho. Sangue no olho. Aplicado, chegava com os dois pés na porta, quebrando tudo e não importava. É verdade. E é por isso, Matheus, que a gente está aqui hoje. É verdade. Porque a gente tem muitas pessoas têm uma fagulha. A gente tinha fagulha e acendeu. É a chama agora. Acendeu, agora é a chama. E está queimando grandemente, e isso é o Espírito Santo na nossa vida. Eu sempre digo assim, uma vez eu andava meio afastado, assim, sabe? Da divindade, da minha divindade, a respeito a todos. Sim. E, né? Cada um tem suas crenças, toda pessoa tem pessoas que não acreditam em nada também. Sim, respeito. Sim. Mas quero que me respeite e que vejam a vida de outro ângulo. Né? Mas essa é uma chama de Deus, né? Sabe, os gregos eles usavam a palavra entusiasmo.
Sabe o que significa a palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo do grego significa Deus dentro de mim em ação. Olha só. Então quem tem entusiasmo tem Deus dentro dele dentro de si. em ação. Que coisa linda. Vem do latim? Do grego. Do grego. Entusiasmo. Vou usar mais essa palavra aí. Entusiasmo. Nossa, isso. Que legal. Na verdade, a palavra entusiasmo ela se divide em 3, né? E significa Deus dentro de mim em ação. Só. Que então nós temos isso, temos a graça de ter isso, né? E nós utilizamos isso dentro da arte marcial. E só para complementar aqui, Ismael, eu sou muito grato também por esse tempo, porque muito do que eu tenho na minha vida hoje, do que eu faço hoje, pode ter certeza que passou dos teus ensinamentos lá também. E eu me lembro muito bem que nós estávamos lá, no dia que nós fomos lutar lá em Porto Alegre, né? Eu treinei bastante. Mas o meu adversário era um cara que sabia muito boxe. Ele fazia a especialidade dele era boxe, né? E nós fomos lutar Muay Thai, kickbox. Kickbox, né? E aí ele era muito bom no boxe, e só que a minha força de vontade foi até o fim. E ele ganhou os 2 primeiros rounds de mim, né? Porque ele me massacrou nos 2 primeiros rounds. E eu me lembro que eu olhava pro lado para desistir e você tava lá no meu corner dizendo: Matheus, não desiste, cara. Você treinou, cara. Você treinou para isso, não desiste. E eu não vou jogar a toalha, não desiste. E eu fui até o final. E no último round eu me lembro que ele tava cansadão porque ele me espancou. Ele me espancou nos 2 primeiros. E no final ele estava cansadão e eu estava com todo o gás, e daí eu venci o último, né? Então tudo isso assim, às vezes também eu passei já por situações muito difíceis na minha vida nos últimos tempos, e que eu me lembro dessa luta, dessa trajetória que nós tivemos. Eu não jogo a toalha, era o que você estava dizendo para mim. Que interessante isso, Matheus, você lembrar dessa história, me refresca a memória, e eu lembro as palavras que eu te falei também no corner. E eu lembro que tu saiu com o nariz desse tamanho. Vocês me deram até um apelido depois. Narizinho. Porque o teu nariz ficou assim. Eu vou botar a foto depois do pessoal. Realmente, você perdeu o primeiro e o segundo round. E no terceiro round, que era o mais difícil, você ganhou o round. E a vitória foi para ele, do título, no caso da competição gaúcha. Mas foi por decisão dividida, e você queria no intervalo do segundo pro terceiro que eu jogasse a toalha, que eu parasse. E eu disse assim para ti, eu não sei se tu lembra, mas com certeza tu vai lembrar agora, e nessas palavras: Matheus, se eu jogar a toalha agora, você vai lembrar isso pro resto da tua vida. É verdade, cara. Me lembro disso, cara, eu me lembro disso. 11 anos atrás, é isso que tu quer? É isso que tu veio aqui fazer? É essa memória afetiva que tu quer ter do esporte e da tua pessoa? E aí você voltou pro terceiro round com o nariz desse tamanho. É verdade. E você espancou o cara. E hoje, ó, tô te trazendo aqui 2012. Olha aí, cara. Olha aí. Essa carteirinha ficou guardada, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista, eu tenho meus toques, tá? Meio narcisista, um pouco de toque, tudo um pouco, mas eu acho que todo mundo que busca evolução pessoal tem que ser extremamente organizado, extremamente. E 11 anos depois, eu guardei tua carteirinha. 11 anos depois eu vou pegar minha carteirinha. Está em perfeito estado, Matheus Emanuel de Paula, graduação, o RG, o registro lá na federação, né, na UACO e na Confederação Brasileira de Kickboxing, e na UACO, que é o órgão mundial mais competente do mundo, né, do kickboxing atualmente, né, e sempre foi. Então tá aqui, ó, registrado, se tu buscar o teu número de registro tá aqui, e a data da filiação, 2012, e tua foto, dá uma olhada, o teu cabelo tá bem mais bonito, hein? Teu cabelo tá bem mais bonito, hein? Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Então... carteirinha da Adidas aí, né? Naquele tempo a Adidas era patrocinadora, a MKS. Que interessante, cara, que legal. Que nostalgia, né? Mas, nossa, eu ganhei um mês agora, com essa história aí, porque me fez refrescar a memória. E, cara, que magnífico isso. A gente lá se superando, né? A gente não tinha condições, eu também eu apenas tinha começado a iniciar. Início, né? E vocês, os meus alunos mais velhos, e que foram a minha primeira leva de alunos, eu sou eternamente grato a vocês, porque muitos de vocês eram mais velhos do que eu, e vocês me respeitavam como mestre. Sim, até hoje. Como mestre, como professor, ensinando. E é por isso que eu sempre me dediquei, porque eu me negava a fazer as coisas pela metade por vocês, porque tinha pessoas acreditando em mim.
E eu precisava ser homizinho e honrar com o meu dever, com o meu compromisso, ter comprometimento e usar o entusiasmo, Deus dentro de mim, para chegar nesse âmbito aí, de levar os meus alunos, não só ser atleta. E aí a gente vem, né, pro professor, se tu quiser citar mais alguma coisa aí, né, que tu lembre. E aí começou minha trajetória também, eu iniciei então na arte marcial e depois migrei para várias artes marciais. Eu fui prosperando e cheguei ao nível de professor, então, né? E depois, com o tempo, depois de muito estudo, muito curso, muita dedicação, muita competição, muita preparação, que você lembra, né? Como que eram as preparações, né? Perder 9, 10, 12 quilos aí para lutar e sem muita assessoria, né? Sem uma equipe por trás, porque a gente se ajudava mutuamente buscando no que a gente as informações, enfim. Exatamente, aqui não tinha isso, né? E quando chegou o Muay Thai aqui na cidade, trazido, né? A gente é pioneiro aqui no Muay Thai, foi um baque assim, nossa, esse pessoal é louco, você lembra? Não, e depois nós somos do tempo, né, Ismael, que não tinha WhatsApp. A nossa comunicação era MSN, era Orkut. Vamos entregar toda a nossa idade aqui. Exatamente, faz tempo pra caramba. Faz bastante tempo, né, cara? Então a informação ela era bem escassa, né? Para você ir a Passo Fundo, pessoal, para você chegar em Passo Fundo, nós estava chegando em um outro mundo, né? Então quando nós fomos para Porto Alegre, nós estava explodindo, né? E hoje os acessos eles são mais fáceis, né? As informações chegam mais fácil. Mas eu tenho uma gratidão dentro do meu coração por a gente ter construído essa história junto, por poder estar aqui hoje e fico ainda entusiasmado com aquilo que a gente vai poder construir lá na frente, né, Ismael? Então, que bela trajetória aqui de luta, de professor, né? E eu também estou sabendo e soube agora, por último, né, que você é músico, né, cara? Agora, por último, eu digo, né, 2, 3 anos atrás que eu comecei a descobrir, né, que você também estava envolvido com essa questão da música e canta muito bem, toca muito bem, né? Como que foi isso, Ismael? Então, Matheus, na verdade, eu sempre gostei de música, desde de pequeno, eu sempre ouvi diversos gêneros musicais, nunca foquei apenas em um. Eu gosto de música, porque música é harmonia, porque música é vibração. Então tudo que vibra é matéria, né? A matéria, seja visível ou invisível, mas está vibrando. Onda sonora é uma vibração, né? Assim como essa mesa é feita de matéria, está vibrando em X vibração, por isso que ela está aqui. Então tudo isso foi criado, tudo é poder de Deus. Tudo é formado por átomo, que é energia, que é matéria e que vibra em alguma frequência. E a música não deixa de ser exatamente isso. Então, eu acredito que o ser humano, por isso que Deus existe pra caramba e não tem como negar. Porque imagina só o mundo sem o som. Eu paro e fico pensando, analisando. Às vezes eu faço esses pensamentos também, às vezes eu fico pensando né, se faltasse uma pequena partícula no universo, isso aí teria uma dimensão muito grande, né, vamos dizer assim, de efeitos na nossa vida, né? Imagina, né, se não tivesse o som, como que seria o efeito que isso daria na nossa vida, né? Se não existisse a luz, se não existisse, né, a água. Então é bem interessante isso, e tudo isso te direcionou para a questão também da música, então. Exatamente, eu fico muito analítico, né? Eu fico pensando, o mundo sem o canto do pássaro, o mundo sem uma música já é caótico. Imagina só você sair para o teu trabalho de manhã e não colocar uma música no carro para escutar, não ter som para você escutar. A vida tem outra entonação. Isso, a vida estar no mudo não existe. Então a música ela me traz uma paz de espírito, ela me eleva, né? Então, e eu sempre gostei muito. E tocando em casa, né? Tocando em alguma janta para os amigos, para a família, mas nada profissional. Certo dia, a Sandra me convidou, me oportunizou, foi meu primeiro show assim, né? Lá no Posto Favareto. E também sou muito grato a isso. Meu segundo show também foi no Molen. E sou muito grato aos meninos lá, ao Ed e ao Edu, por abrirem as portas, me colocarem na vitrine.
Cara, isso é sensacional. Legal, Esses meninos também merecem. Essa parceria, né? Eles merecem vai construindo ganhar uma rede, muito, né? Eles merecem prosperar 10 vezes mais do que eu estou prosperando. Sim. Eu sempre quero que as pessoas prosperem muito a mais do que eu consigo, porque daí elas conseguem me direcionar e me espelhar essa energia para mim também continuar sempre me espelhando em alguém. E o legal de tudo isso é essa colaboração que um tem na vida do outro, né? Porque isso é uma grande rede. E a gente trabalha abrindo portas. Eu sempre trabalhei dessa forma, abrindo portas e deixando elas abertas, né? O triste é quando você encontra no teu caminho aquelas pessoas que são fechadoras de porta, né? Porque você vê que aquela pessoa ela perde uma oportunidade de crescer, né? Eu já trabalhei, até me lembro de uma história, trabalhei junto com uma pessoa num setor, né? E que essa pessoa ela tinha uma grande dificuldade de trabalhar em equipe, né? Ela era uma fechadora de portas. E aí tentei de várias formas conquistar a amizade dela, tentar trazer ela para dentro da equipe, mas a todo momento era uma pessoa negativa, né? Ela é uma pessoa ainda muito nova, eu acredito que ela tem muito a aprender na vida ainda. Mas eu faço essas observações que nem você faz e fiquei olhando para a vida dela, né? E pensando o quanto a vida dela poderia ser diferente se ela tivesse a vida aberta para oportunidades e para amizades, né? Porque, olha só, nós tivemos uma amizade, já temos uma amizade há mais de 11 anos, né? Tivemos uma ligação lá 11 anos atrás e hoje estamos aqui juntos. Então chega um momento na vida da gente que a gente vai precisar do outro. Seja hoje, seja daqui 20 anos, em algum momento você vai precisar de alguém ou daquela pessoa determinada. Então que bom quando você consegue sempre manter a amizade, sempre ter portas abertas. Isso te traz um progresso muito grande na vida, né? E veja como isso foi importante para ti também, porque abriu portas para você entrar na música, né? Exatamente, Matheus. Olha só, eu acredito muito nesse poder da energia aí, no poder do hábito, de mentalizar, né? No poder da atitude e na teia cósmica. A teia cósmica que você citou, né? Que você falou. Aí você trabalha em rede. Está tudo interligado. A gente vibra, a gente é vibração. Então, se a gente projetar na nossa mente e pensamentos positivos, a gente vai atrair pessoas positivas para a nossa vida e não tem como dar errado, cara. Exato. Da mesma forma que se você pensar negativo, ser uma pessoa pessimista, o copo está meio cheio ou meio vazio. Isso é interessante, né? É uma analogia essa metáfora interessante. Uma analogia muito interessante. Então, assim, para mim, o copo sempre está meio cheio, sempre. Que bom. Porque todo mundo tem dificuldade e aí a gente vem naquela velha história, né? Que todo mundo fala, mas poucos praticam. Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. É isso aí. E Ele dá dificuldade. A dificuldade é a preparação, é a escola, né? Ele dá dificuldade. E falando da teia cósmica, né? Desse pensamento de mastermind, de organização de pensamento, é isso que eu consigo hoje trabalhar com a minha equipe, com os meus alunos, né? Eu preciso de pessoas que estão pelo mesmo propósito. Não é ser igual, sim, mas com um pensamento de benevolência, de ajuda pelo bem comum e não pelo benefício próprio, porque aí todo mundo prospera. Exato. Só não vai prosperar quem não tiver o mesmo pensamento. Exato. Né? Então, assim, automaticamente, a seleta natural, pela ordem natural e seleta natural das coisas, as pessoas vão se afastando, portas novas vão se abrindo. Exato. E a gente consegue pavimentar o caminho para chegar num outro âmbito, para chegar no ápice da nossa evolução aqui na Terra, que é uma passagem muito breve. É isso aqui, é um estalar de dedo. Passa muito rápido. A gente não está mais aqui. É verdade. Né, Matheus? Então, por que não praticar o bem? Por que não buscar o conhecimento e pegar esse conhecimento e repassar esse conhecimento? Né? Assim como você me falou do entusiasmo hoje, uma palavra nova que eu aprendi. Cara, eu digo assim, a etimologia da palavra, o estudo da palavra, o que ela significa. Né? Traz um conhecimento, né? Exatamente. Digo assim, não os sinônimos da palavra, mas realmente a etimologia, como ela foi criada. Sim. O propósito pela qual ela foi criada. Deus dentro de si, Deus dentro de nós. Cara, eu vou levar isso para a vida. Que legal. Isso aqui é mais uma frase que eu vou colocar, mais uma palavra legal. Que eu vou colocar ali no meu portfólio ali, e tenho a certeza que essa semana mesmo eu já vou colocar em prática isso, levar para as pessoas próximas da minha família. Conhecimento. E nas minhas aulas também, falar de ti e falar da palavra, entusiasmo e o que ela significa.
porque a gente norteia, a gente dá uma bússola para a pessoa. É verdade. Né? É verdade. E a bússola aponta o norte, é só ir. Assim como também te deram a bússola lá no início, né? E agora a gente volta toda a nossa conversa lá atrás, né? Que alguém também te orientou quando você passou pelaquela situação muito difícil da tua vida e que construiu tudo isso que você é hoje, né? Então, isso é o legal do mundo, né? Às vezes a gente fala, né, teia cósmica, né? O pessoal tá variando, né? Mas é uma realidade, a gente tá interligado e quando eu construo na tua vida, provavelmente alguém construiu na minha. E se eu construir na tua, provavelmente você vai construir em vida de outras pessoas, né? E isso é legal, isso é o legal da nossa comunidade aqui, né? Então, o Ismael é o cara da luta, é professor, ele é cantor também, mas também é modelo, né, cara? Então, também te chamaram para essa área e você aceitou esse desafio, né? Então, participou desse campeonato, que é como que é o nome do campeonato? O da faixa aqui? Deixa eu até virar aqui, né? Para mostrar que bonita, representei o nosso município aqui, né? Com muita honra, representei muito bem. Fiz o possível e o impossível para levar o nome, né, do nosso município, né, e também da nossa região norte. Lá e você também é muito bairrista, né, Ismael? Eu sou bairrista, cara. Eu amo Tapejara, a nossa região, Rio Grande do Sul, cara, e eu acho que você é da mesma forma. Né? Eu abracei a cidade. Abracei a cidade primeiramente e depois a cidade tem me abraçado e a gente criou essa ligação, esses laços fortes. E daqui é muito provável que eu não saia mais, porque eu adoro, tô prosperando. Por que eu vou me mudar? Né? Por que eu vou ir para a praia? Por que eu vou ir para os Estados Unidos? A gente até vai, mas fica com o coração aqui em Tapejara e quer voltar, né? Exatamente. Para a Europa, enfim. Com certeza que também é crescimento, mas se a gente consegue prosperar no lugar, enraizar, né? Depois que as raízes estão profundas, elas mesmas, né, buscam o nutriente ao solo, elas mesmas buscam a nutrição o crescimento, exatamente. Então representei a Como cidade. Como que é o nome aqui do? O evento Fashion Man RS, né? 2023 aí que eu estive participando e como é irônico falar disso, porque uma coisa vai levando a outra, né, Matheus? E eu queria, antes de falar aqui desse evento, que interessante, né? Mateus, que é um nome bíblico, também. E Ismael, que também é um nome bíblico. E por isso que a gente precisa, eu acho que a gente somos, eu acredito piamente nisso, que somos pessoas escolhidas por Deus. Exato. Para cumprir aquele determinado propósito. E todos nós, né, Ismael? Se nós formos pensar, todos nós temos um lugar no mundo e um plano para cumprir. Né? E eu acho que esse plano, o meu plano principalmente, é impactar vidas, né? É poder construir em pessoas e ver isso que você está vendo, por exemplo, talvez em mim, né? De construção que você fez, né? De pessoas que passaram por mim e que eu pude ajudar essas pessoas. Eu acho que isso dá um significado para a vida. Você chega lá no final, você vai ficar velho e você vai ver que você fez algo por outras pessoas e que isso impactou positivamente, né? E é exatamente isso, essa mesma linha de raciocínio e pensamento que você tem, eu tenho, mas não é porque eu estou me vangloriando de ser atleta, sim. de ser professor, de ser músico, de participar de um evento, de concurso de beleza, de moda, enfim, é que isso, como você faz, para mostrar para outras pessoas que é possível. É possível. Exatamente. É possível. Que eu consegui canalizar a minha energia para o meu objetivo, foi concluído. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Todas as modalidades que eu participei de luta, eu tenho diversos títulos, Matheus. Muitas pessoas não sabem disso. E também nunca procuraram saber, né? Mas todas as modalidades, eu tenho títulos importantes, tanto no jiu-jitsu quanto no judô, no kickboxing, no muay thai, no boxe, no MMA. Já participei de competição de karatê também. Legal. Eu sempre me propus e me dispus a tudo. Me abdiquei de coisas para me dedicar exclusivamente para a arte marcial. Isso me jogou lá para cima. Sim, né? sim. Teve foco aqui. Exatamente. Então, concluir os objetivos, hoje eu ensino pessoas a trilharem o mesmo caminho. Legal. E isso não é um conto de fadas.
já está existindo dentro da nossa equipe pessoas que estão buscando esse mesmo progresso, esse mesmo crescimento através das nossas dificuldades, né? Que tivemos lá no começo. A gente pega tudo que a gente tem de acervo e consegue mastigar, simplificar e dar os macetes para essas pessoas, para eles trilharem um caminho sem muita frustração, para eles conseguirem a melhor performance deles. Eu sempre digo assim, a gente não precisa inventar a roda, né? A roda já existe. Mas se a gente puder passar a roda para as pessoas que estão vindo depois de nós e eles criarem um motor, vai ficar melhor ainda, né? Então, para nós encerrar aqui, Ismael, o Ismael, né, que sofreu bullying, que teve dificuldades lá na infância, superou tudo isso, se tornou um lutador, se tornou um professor, se tornou um cantor e agora entrou também no mundo da moda. E tudo isso aqui é um case de sucesso para mostrar realmente para a nossa comunidade que é possível superar obstáculos. Os obstáculos eles vêm para todos, mas é possível superá-los. E também para encerrar, quero dizer para vocês, Ismael, que aonde eu chegar, cara, e tudo que eu fazer e tudo que eu conquistar, pode ter certeza que também tem a tua marca lá, cara. Que bom, que maravilha saber disso, Matheus. E também, que bom ter a tua admiração como pessoa, né, como um homem de negócios hoje, ver esse crescimento exponencial, rompendo a linha do horizonte, isso é sensacional. Quem experimenta isso não quer mais dá um significado para a vida. De comodismo. Legal, né? Por que minha vida não dá certo? Porque você não arregaça as mangas. E aí eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante, né, ser frisado, ser colocado em pauta. As pessoas que são de Deus, se você acredita nele, a gente tem uma bússola interior aqui, ó. Exato. E essa bússola aponta o norte, para onde você precisa, a direção que você precisa ir. Só que a gente precisa estar conectado com ele. Exato. Se a gente para poder entender para onde que a bússola está apontando. Exatamente. E todo mundo vai sentir. Então, se você estiver sentindo coisa ruim, é porque você está desconectado. Tem que mudar a estratégia. Exatamente. E ele vai te direcionar a gente, porque Deus está na gente também. Exato. Porque é criação dele. Então, e só para falar, Matheus, do Praged, esse Praged, para quem não conhece, tá? Essa cordinha trançada. Então, aqui a luva de MMA, né? Aqui o manto que a gente fala, é o manto, né? A faixa, o manto, né? A viola que está aí do lado, e trouxe tudo aí, né? para mostrar pro pessoal aí, né? E atendendo o seu pedido também. Essa cordinha aqui é o Praged, tailandês, né? Ele é uma corda trançada que representa a graduação do praticante aqui no Brasil. Essa cordinha aqui foi trançada pelo mestre Fábio Noguchi, lá de Curitiba. Legal. É a segunda linhagem, né? A segunda leva, a segunda geração do Muay Thai no Brasil. Depois do mestre Hélio Naja, veio o Noguchi, e o Noguchi nada mais ele confeccionou esse Praged, foi passado para o meu mestre de Muay Thai. Exatamente. E eu sou a 4ª geração. Legal. E o meu mestre me presenteou com esse Praged no meu exame de grau. O Noguchi confeccionou isso, né? Presenteou ele. Para ele. Isso, meritocracia, na verdade, né? Sim, ninguém ganha nada. Sim. A gente precisa. Ele conquistou. Conquistou. É uma conquista, né? Porque se for ganhado tá fácil demais, e se tá fácil demais tá errado. Perfeito. E hoje é meu, né? O meu grau preto. E o Noguchi, ele graduou Anderson Silva. Ele confecciona o Praged do Anderson Silva, do Vanderlei Silva, do André Dida. Só gente forte. Só gente forte. Do Murilo Ninja, do Maurício Shogun Rua. Só gente excepcional. Então, assim, o berço do Muay Thai no Brasil, que é de Curitiba, e eu venho dessa linhagem. Legal. Eu sou a 4ª geração da raiz do Muay Thai no Brasil, da raiz mesmo. E fora as outras artes marciais que eu pratico, né? Os discípulos são descendentes de tudo isso. Também. Exatamente. E passo isso para eles. Eles nem sabem disso, mas agora já vamos saber também. É que é muita história, Matheus. Apesar do pouco tempo de vida... Nós vamos ter que marcar um outro podcast agora só para falar de cada item desses aqui. Exatamente. A gente tem pouco tempo, né, de trajetória, mas muitas histórias para contar. Legal. Então, que maravilha isso, né? E daí... Então a gente finalizar, né, o Fashion Man aqui, né, o manto do Fashion Man, aconteceu da seguinte forma. Eu fui buscar o meu filho, que ele mora em outra cidade, e chegando lá, conversamos lá com
com a organizadora do evento, a Sabrina Pereto. A gente precisava conversar sobre assuntos, negócios, um outro negócio que nada a ver com isso. Era relacionado a projetos, né, de questão monetária mesmo, para isso que você faz, levar pessoas, buscar, não ganhar, conquistar o seu dinheiro, né, melhorar a vida. Sim. E aí, Ismael, já que tu tá aqui, então vamos fazer o seguinte, amanhã vai ter um concurso lá no Termas Machadinho, Garoto Piscina. Já te largou o desafio, já. Vem participar. E tava faltando um menino que não ia poder vir. Tu integra e entra na vaga dele. Mudo até o regulamento aqui do concurso. Era 30 anos, eu tava com 31, ela botou para 31 e tu vai lá, cara. Deu na trave. Eu disse, nossa, que loucura. Participar de concurso, eu todo desengonçado, não sei nem caminhar. O cara todo turrão, duro. Só quer saber dar soco e levar soco e tal, e né? Beleza. Mas aí, como eu já estava no ramo musical, isso foi uma coisa que me ajudou muito, Matheus. A sorrir mais, a buscar, a mudar um pouco a forma de apresentação, em primeira mão da pessoa, o cartão de visita. Porque quem olha, o Ismael é lutador, esse troglodita aí, vai bater nos outros lá, tu vai lá fazer aula para apanhar. Não conhece a história. Né? Vai lá fazer aula para apanhar. Né? Se eu quisesse o mal das pessoas, eu não estava criando campeões até hoje. Porque quando a gente cria uma pessoa campeã, é porque a gente gosta da pessoa. A gente gosta do próximo. A gente gosta do nosso semelhante. Mas não são todos que entendem. Exatamente, né? Cada um tem a sua maneira de entender. Então, a gente conseguiu levar o nome da nossa querida cidade, nosso município lá, né? E toda a região norte para o evento, mas a gente não conseguiu ficar em primeiro lugar e se consagrar o novo MEN RS. Né? No entanto, ainda sou o MEN Tapejara, mas isso é só uma experiência e também falo que é para o pessoal ver que qualquer um pode ser o que quiser ser. É só canalizar as energias e praticar o bem, ser benevolente e abraçar o próximo. E uma das coisas que eu vejo aqui é abraçar a oportunidade também, né? Porque às vezes a pessoa tem a oportunidade e não age no momento certo. Né? Exatamente, Matheus. Então, assim, volto a dizer, né, a gente não conseguiu essa competição, as outras a gente conseguiu o título em todas elas, né? Mas essa competição aqui, falando das competições também ali da luta, eu já conquistei títulos estaduais, nacionais, internacionais, fora do Brasil aí, já lutei, mas pouquíssimas pessoas e propriamente também porque a cidade está crescendo muito e que maravilha isso, a terra do empreendedorismo, isso é magnífico, é majestoso para nós. Então agora o pessoal pode conhecer um pouquinho também, mas nesse evento ganhei uma porrada de títulos. E essa bagagem, essa experiência, eu coloco nos meus alunos e faço os meus alunos serem campeões hoje em competições de renome também. Legal. E a gente é muito reconhecido e conhecido nos 4 cantos aí, a Iscariote Team, né? Martial Arts. E levei tudo isso, a questão também da música, né? Da apresentação. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Levei as minhas experiências, a minha bagagem para o evento. E consegui ficar em 5º colocado e me sinto muito feliz, um felizardo em estar, né, do lado lá de grandes nomes que já fazem tempo, de Porto Alegre, exatamente. Então, para você entender um pouco, né, a gente não vou falar assim, explanar, né, mas quem ganhou foi a capital, né? Ficou na capital. Ficou na capital. Os outros ali era tudo região metropolitana também. Mas Tapejara estava lá brigando, né? Em breve aí a gente solta uns spoilers aí também, já tem, mas mais fotos aí do evento, vídeo, enfim, que foi bem legal. E cara, eu assim, ó, eu tenho uma alegria imensa de poder conquistar essas pequenas coisas. Só que tem um detalhe muito importante, eu tenho certeza que você está no patamar que você está, Matheus. E eu digo patamar, não é poder aquisitivo, não é status, não é o que tu tem, é o que tu é. Exato. E muitas pessoas não gostam de ti, não é pelo que tu tem, é pelo que tu é, cara. Exato. É pelo que tu é, pela tua energia, pela tua fé, por esse poder magnífico que Deus colocou em nós. Por conquistar. Essa energia que Deus acendeu em nós, né? E a gente consegue ajudar através... E que todos conseguem, né? Através das nossas atitudes, ajudar outras pessoas a se espelhar. E nem sempre as pessoas vão vir. Parabéns, Isma. Parabéns, Matheus.
Cara, eu me espelho em ti. Não. Mas eu vou dizer mais, façam isso. Façam isso, criem essa ramificação, elogiem, enalteçam, falem dos outros, mas pode falar do outro pelas costas, falem do outro pelas costas, mas falem bem. Falem bem, cara. Perfeito. Falem bem. Então, a questão da organização, faz 11 anos que eu tenho essa carteirinha aqui. E eu guardei, cara, com muito esmero e com muito orgulho de ti também. E agora vai comigo até o fim da vida. Porque isso aqui é uma história. Então, se eu fosse um cara desorganizado e não quisesse a elevação, né? O subir de nível, já teria ido fora já. Eu já colocava fora porque você parou de treinar, né? Mas eu valorizei cada tempo, né? Junto da tua pessoa, eu valorizei o nosso tempo junto, né? A nossa amizade. Então, isso 11 anos depois. E a amizade é isso, cara. A amizade é isso. Pode passar 10, 20 anos, a amizade vai continuar cada vez mais forte. E o que nós podemos esperar aí para daqui 11 anos? Né? Onde estaremos? Eu garanto que muita evolução, se Deus nos permitir e a gente não fugir do nosso propósito de vida, de ajudar pessoas, Então é isso, fica aqui meu muito obrigado, né, a toda a equipe da Atos também, a você, né, Matheus, pela nossa amizade, pela nossa trajetória aí, infinitamente grato. Eu nem tenho palavras para agradecer, o meu vocabulário não consta nem no dicionário o que eu gostaria de falar aqui, e eu não tenho sinônimos de palavras para colocar, né, da boca para fora tudo que a alegria imensa que eu sinto de estar aqui hoje, e que também eu vou levar para a minha vida essa alegria, esse entusiasmo, né, esse Deus dentro de nós para transpassar, né, para para transbordar esse balde, né? Porque às vezes a gente, eu preciso eu preciso me completar. Aí você só para si. Eu preciso estar completo. Não, cara, você já é completo, Deus te fez completo. Tu precisa transbordar para outras pessoas. Mas tu precisa pegar essa tua energia e colocar em atitude e fé. Exato. E arregaçar as mangas. Não adianta você ser uma Lamborghini na garagem. Não adianta você ter um motorzão, sei lá, o melhor motor do mundo aí, e você estar sem combustível parado numa garagem. O melhor motor do mundo é o Fusca. É o Fusca. Esse é imbatível. E vou te dizer mais, um dos meus sonhos de consumo é um Fuca. É um Fuscão. Eu digo Fuca. O Fuca, porque eu nunca tinha dirigido um Fuca. E esses dias eu dirigi um Fuca. E, cara, é uma sensação extraordinária. A gente hoje, graças a Deus, Deus me proporcionou, através de pessoas que me ajudaram muito também, não só meus alunos, não só minha família, não como um todo, pessoas que estão a um alto nível, nível intelectual, e ajudaram o Ismael. Sou muito grato, e eles sabem de quem eu estou falando, de todos, porque a gente é muito seleto nas nossas amizades. E a gente não esquece daquele que abre a porta, né? Exatamente, e hoje eu posso proporcionar também um pouquinho para pessoas ao meu redor, né? Então, assim, a gente tem o poder, no caso, de chegar e eu preciso comprar coisa simples, que no meu tempo, lá no nosso tempo, Matheus, de repente não dava certo. Verdade. Eu quero comprar aquele tênis ali, nossa, né, como que eu vou comprar? Eu queria um eletroeletrônico, um celular, um notebook no nosso tempo, um computador, aqueles caixão de abelha lá, uma televisão preta e branca, cara. E a gente não tinha condição. Hoje a gente pode comprar o melhor e não pra gente. Dá para os nossos filhos, né? Exato. Dá para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas também. O que a gente não teve proporcionado para eles, mas também proporcionar ter e colocar limites, né? Nutri-los com coisas boas e norteá-los, porque nossa obrigação também para com os nossos filhos e para com os filhos dos outros também. Para fazer com que eles se tornem também pessoas fortes, né? Mas certeza. Ismael, obrigado pela tua participação aqui, cara. Eu sei que tu me falou que você não tem como agradecer, mas a tua presença, cara, e a tua amizade todo o nosso agradecimento. Com certeza nós passamos grande informação. Gratidão, cara. Deus abençoe grandemente os projetos, e que esse ano de 2024, eu já falei e falo para todos próximos a mim, é nosso, vamos quebrar tudo, já chegamos com os dois pés na porta. 2024 é nosso. 2024 é nosso, vai ser o ano. Em tempo de crise, eu acredito nisso. Em tempo de crise, tire o S. Em tempo de crise, tire o S. Valeu, meu irmão.